Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o processo de projeto pegando os esforços que esse código de você está calculando e tentando transformar ele em tensões. Tá? Então, primeiramente, a gente vai identificar os esforços que estão agindo na estrutura, né, nos pilares e nas vigas, e depois dar um caminho para vocês conseguirem implementar essa cálculo de tensões dentro do código. Então aqui, o que a gente vai ter? Vamos seguir bem o procedimento que a gente fez lá para o primeiro projeto. Tá? Então, no caso do primeiro projeto, a viga tinha os pilares tinham um tipo de dimensionamento e a viga tinha outro. Se lembrando do primeiro projeto, o que vocês viram lá? O momento máximo que ocorre no pilar poderia estar ou na extremidade inferior ou superior. No caso aqui desse pilar, como a gente tinha um apoio de segunda ordem, a gente já sabe que o momento aqui é zero, então o momento estaria sempre lá no superior. Tá? Na viga já mudava um pouquinho. O momento máximo podia estar na extremidade esquerda, direita ou em algum lugar aqui no meio do vão. Tá? Então é esse tipo de coisa que a gente vai agora adaptar para o nosso pórtico de trabalho. Essa mesma analogia que nós tínhamos lá no primeiro projeto, vamos tentar expandir elas para o nosso trabalho e fazer ela não de forma tão manual que a gente fez no primeiro projeto, mas sim direto daquele vetorzinho F_L, que é o resultado final do código de análise estrutural que eu passei para vocês. Tá? Então vamos lá. Da mesma forma que vocês tiveram para o primeiro projeto, aqui o projeto estrutural vai ser sempre um processo interativo. No caso dessa estrutura, muito mais do que a primeira, tá? Porque ela fica uma estrutura bem maior, onde você tem bem menos intuição do que está acontecendo. A gente vai ter que iterar, fazer esse caminhozinho de estimar os perfis, análise de esforços, tensões, critérios de falha, iterar muito mais do que vocês tiveram que iterar lá no primeiro projeto. Tá? Por isso que a gente está fazendo ela agora nesse código, que ele fica bem adaptável, então vai ficar fácil de automatizar uma busca, tal, que a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos dar uma olhada nos pilares, depois nas vigas. Tá? Então, olhando aqui primeiro para os pilares. Aqui eu estou mostrando só o diagrama do momento fletor para todos os pilares da estrutura. O que a gente está identificando aqui? Que como a gente não tem carga aplicada entre os nós dos pilares, a distribuição de momento dele sempre vai ser linear e o momento máximo acontece o quê? Ou na parte superior ou na parte inferior do pilar. Tá? Então, se vocês forem varrendo aqui os pilares da estrutura, a gente tem sempre o mesmo comportamento. O que isso facilita na nossa vida? É que o momento máximo ocorre sempre nos nós dos pilares. Beleza? Por que isso vai facilitar a nossa vida? A gente, no final das contas, para aplicar o critério de falha, a gente vai ter que fazer lá a tensão atuante no pilar tem que ser menor que a tensão admissiva do material. Tá? A tensão atuante no pilar vai ser logicamente uma tensão normal vinda de flexo-compressão. Aqui eu não plotei para vocês o diagrama de esforço normal, mas logicamente aqui todos os pilares da estrutura estão submetidos à compressão. Então a gente tem uma parcela de compressão, que eu chamei aqui da parcela axial, e tem também uma parcela devido à flexão. A flexão, sim, que vem aqui no diagrama de momento fletor. Tá? Então, como a gente fez no primeiro projeto, vamos considerar que o material é homogêneo e tem a mesma tensão admissível tanto em tração quanto em compressão. Feito isso, a gente consegue simplificar bastante o cálculo de tensão máxima, porque basta a gente analisar o valor máximo de tensão em módulo. Tá? Então, como é que a gente vai utilizar essa expressão aqui
da mesma forma que nós utilizamos ela lá para o primeiro projeto. Ou seja, a gente vai pegar os dois componentes em módulo e somar eles. Beleza? Então, essa estrutura aqui simplifica bastante a nossa análise. Tá? Então, aqui da parcela axial eu vou precisar do esforço normal que está agindo no meu pilar, e para a parcela de flexão vou precisar do momento. Tá? Esses dois caras vão vir do nosso vetor lá F_L, que nada mais é do que o nosso vetorzinho Fzinho linha do elemento. Tá? Então o que vai ser esse N que vai entrar aqui na nossa parcela de esforço axial para o cálculo da tensão normal atuante? Vai ser, por exemplo, se eu pegar a informação vinda desse vetor, vai ser o que? Vai ser a linha EL, a linha do elemento que eu estou analisando, coluna 0, tá? Porque a coluna 0 é que nos dá lá o Fx, linha do elemento. Tá? Como eu vou pegar esse cara em módulo depois, não preciso me incomodar com o sinal que ele está saindo. Então, para todos os pilares, o meu Nzinho vai vir do meu vetor F_L, que vai ser a componente linha EL, ou seja, a linha que eu estou analisando, coluna 0, que está pegando Fx'1. Beleza? Agora, para a parcela de flexão, eu preciso do momento máximo atuando no pilar. Como nós vimos aqui no slide anterior, o momento máximo ocorre em um dos dois nós, ou seja, nas extremidades do elemento. Então, para eu ter o valor do momento máximo agindo no meu pilar, eu tenho que comparar o valor máximo aqui em módulo do meu momento no primeiro nó ou momento no segundo nó. Aqui eu chamei de MZ I', MZ J', ou seja, do nó I no nó J, ou seja, no primeiro ou segundo nó do elemento. Tá? Quem que são esses caras aqui? Esses momentos MZ I' e MZ J', ou momento dos nós dois elementos. Eles também vão vir do meu vetor F_L. Tá? Então, o momento no primeiro nó no elemento L qualquer vai ser o que? Vai ser o F_L, linha EL, que é o elemento que eu vou estar analisando, coluna 2. Tá? Por quê? A coluna 2 vai me dar o F, desculpa, o F não, vai nos dar o Mzinho Z do primeiro nó do elemento. Tá? E no segundo nó vai ser o F_EL, linha EL, assim, linha do elemento, coluna 5, que vai ser o cara que vai me dar o MZ' do segundo nó do elemento. Beleza? Então, para eu conseguir implementar cálculo de tensão, eu vou precisar extrair esses dois caras do meu vetor F_L. O Nzinho, que vem mais direto, que seria o valor absoluto desse cara aqui, e no caso do momento eu vou ter que fazer uma operação a mais. Vou ter que extrair esses dois momentos, ou seja, o momento dos dois nós do elemento, e calcular o máximo do valor absoluto dos dois. Beleza? Com isso, eu consigo calcular o valor do momento máximo atuando em cada elemento. Se a gente voltar no slide anterior, por exemplo, vamos ver aqui esse elemento 7 está bem claro. Eu vou pegar lá, por exemplo, o MZ' do primeiro nó, tem esse valor aqui de 114 kN por metro. E o outro lá vai ser um valor de 133 kN por metro. Então, como esses caras vão sair sempre em valor absoluto, eu vou pegar um máximo entre esses dois. Então, para o elemento 7, o valor do momento lá para projeto seria esse cara aqui
valor absoluto dele, então ficaria lá 133,6 kN por metro. Beleza? Então, o código, a ideia é a gente fazer que ele automaticamente compare esses dois valores e pegue o valor máximo. E esse valor máximo a gente vai colocar na fórmula da flexão, da flexocompressão, para calcular aqui o valor da tensão admissível. Com esse valor em mãos, a gente compara com a tensão admissível e vê se aquele elemento vai falhar ou não. Beleza? Então essa é a ideia de a gente agora pegar as coisas que vêm do código e fazer ele calcular a tensão de forma automática. Feito isso, a gente consegue chutar uma estrutura qualquer, ou seja, chutar lá um conjunto de perfis e ver automaticamente se a estrutura está falhando ou não, e se ela estiver falhando, aonde que ela está falhando. Beleza? Essa é a ideia do processo de projeto que a gente vai fazer com esse código. Para as vigas vai ficar um pouquinho, vai ter uma operação além dos pilares. Por quê? Para a viga, o momento máximo ele pode ocorrer na extremidade esquerda, direita ou em algum lugar do vão. Tá? Então, quando a gente for implementar o cálculo de tensão máxima para as vigas, a gente vai ter que comparar esses três valores: momento atuante no primeiro nó, momento atuante no segundo nó e momento máximo no meio aí ao longo do vão de cada elemento. Tá? Então é esse procedimento a mais que a gente vai ter que realizar. Então, usando a figurinha que a gente já usou para o primeiro projeto, o que a gente vai ter? Para a viga também vai estar lá sempre em flexo compressão. Tá? Então, como é que a gente vai analisar ela? Vai ter sempre uma parcela axial, onde esse N aqui a gente vai tirar da mesma forma que a gente tirou para os pilares. Então esse N vai ser o nosso vetor do código FL, linha EL, que é o elemento que eu estou analisando, coluna 0. Tá? Esse aqui não tem muito problema. Agora o momento máximo a gente vai ter que tirar o momento do primeiro nó, que vai ser lá o F underline EL, linha EL, que é o elemento que eu estou analisando, coluna 2, seria o momento do primeiro nó, e o momento do segundo nó, que seria a mesma coisa, só que lá para a linha EL, linha coluna 5. Tá? Então, esse procedimento fica igual. O nosso grande problema aqui é como é que eu vou tirar o momento no vão, o momento máximo que ocorre entre os nós, se eu não tenho essa informação direto no nosso vetor FL. Tá? Porque o nosso vetor FL seria lá da teoria lá do método de deslocamentos, o nosso vetorzinho Fzinho linha E. Não tem essa informação lá. Então o que a gente tem que fazer? A partir do que aparece no nosso Fzinho linha E ou no nosso vetor F underline L, a gente vai ter que calcular esse momento máximo no vão. Para fazer isso, vamos pegar um elemento genérico de viga qualquer e vamos fazer uma análise de esforços nele. Tá? O que está acontecendo aqui? Eu tenho o primeiro nó de um elemento genérico aqui, o segundo nó, o comprimento do cara é L, tem um carregamento distribuído de W. Tá? Quando a gente tem o vetor F underline e L em mãos, a gente tem o valor da força do Fzinho Y1 linha e do Mzinho Z1 linha desse elemento. Tá? Esses dois caras a gente sabe quanto que vale. Tá? Então vamos tentar estimar o valor do momento máximo no vão a partir dessa informação que a gente já tem em mãos. Tá? Como é que a gente vai fazer? Nós vamos passar aqui uma seção a uma distância x do primeiro nó e vamos calcular a equação do momento para o nosso elemento genérico. Tá? Então a equação do momento para esse elemento vai ficar o quê? Vai ficar menos o mz1' mais
força cortante no primeiro nó vezes x, menos a contribuição aqui da carga distribuída. Então, menos wx² sobre 2. Beleza? Então, eu tenho a equação do momento no meu elemento de viga genérico. Tá? Então, quando eu chego no final da minha análise estrutural, eu tenho o valor do MZ1, tenho o valor do FY1 e conheço o W. O que eu quero achar agora? Eu quero achar o ponto X, que eu tenho o valor do momento máximo entre os nós. Tá? Para fazer isso, a gente vai fazer o quê? A derivada da equação do momento em relação a x igual a zero. Tá? Fazendo isso, a gente vai achar o ponto, vamos chamar aqui de x1, onde o momento máximo ocorre. Beleza? Então vamos fazer isso. Aqui na próxima slide a gente tem a figurinha, tem a equação do momento. Vamos fazer a derivada dela em relação a x ser nula. Então, derivar o primeiro termo ele some, derivando o segundo termo fica só o FY1', derivando aqui o terceiro termo vai ficar menos esse 2 desce, que acaba cortando com 2 de baixo. Tá? Então eu fico aqui com FY1' menos W vezes x igual a zero. Se eu isolar esse x, eu acho o nosso x1, que é a distância x do primeiro nó do elemento, onde ocorre o momento máximo entre os nós desse elemento. Beleza? Então notem que o momento máximo vai ocorrer sempre aqui em FY' divididos por W. Quando a gente chega no final da análise estrutural, a gente tem o valor de FY' e logicamente tem de W, que é um dado do problema. Então, a gente sempre tem essas informações, ou seja, a gente consegue calcular o ponto X onde ocorre o momento máximo do elemento. O que a gente precisa fazer? Se a gente consegue calcular esse cara, basta a gente colocar o valor do ponto X onde ocorre o momento máximo dentro da equação do momento. Beleza? Então vou substituir nessa equação aqui o X por esse X1, que é o que a gente está fazendo aqui embaixo. Tá? Substituiu o cara, colocou ao invés de x1 o FY1' sobre W, que é o valor correspondente a ele. Simplificando as coisas, a gente tem a expressão para o momento máximo entre os nós. Beleza? Então, do que depende esse momento máximo entre os nós? Do MZ1' e do FY'. Então, quem que são esses caras? O MZ1', ele vai ser quem? Lá no nosso vetor F_L vai ser linha EL, coluna 2, ou seja, o momento atuante no primeiro nó do elemento. Quem que é o FY1? Vai ser o esforço cortante no primeiro nó do elemento, ou seja, F_EL, linha do elemento que eu estou calculando, coluna 1. Beleza? Então, quando eu chego aqui nesse ponto, que eu consigo calcular o momento, eu consigo retirar esse cara aqui, que seria o F_L da linha EL, coluna 2, mesma coisa aqui, coluna 5, e para o momento máximo entre os nós, eu preciso fazer esse somatório aqui, onde os componentes dele também vêm do nosso F_L. Então, voltando lá para essa fase, a gente consegue facilmente calcular aqui o momento máximo agindo em qualquer elemento de viga, pegando o máximo do valor absoluto desses caras. Beleza? Então, feito isso, coloco todo mundo na fórmula da tensão normal e tiro lá a tensão normal máxima agindo nos elementos de viga. Beleza? Então essa é a novidade da aula de hoje, tentar pegar essa informação que a gente viu aqui e implementar ela. Beleza?
Então, se a gente for para o código da estrutura, onde que vão entrar esses caras? Vocês vão fazer isso lá embaixo, tá? No for que aqui. No for onde são calculados os esforços nos elementos. Tá? Então, nesse for, ele vai fazer um for em todos os elementos, ou seja, del igual a 0 até o número de elementos. Beleza? Então aqui automaticamente o que ele faz nesse for? Ele fornece para a gente o FL de todos os elementos. Tá? Então o que eu sugiro como caminho aqui para fazer isso que a gente fez calcular na aula de hoje? Eu criei aqui o N e o M máximo como vetores de zeros com NL linhas e uma coluna, ou seja, a gente consegue armazenar nesses dois caras o esforço normal e o momento máximo em cada elemento. E daí com eles, depois na aula que vem, a gente vê como calcular a tensão máxima, que a gente entra nesse detalhe na sequência. Tá? Então basicamente o que vocês vão ter que fazer para cada elemento extrair o valor de N e de M máximo. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui para vocês começarem. Tá? Então para cálculo de tensão, só lembrando que o Python ele trabalha com indentação. Então para as coisas estarem dentro desse for aqui, onde elas têm que estar, eles têm que estar orientados bem nessa linha onde o mouse está passando. Tá? Se colocar mais para cá está fora do for, mais para lá não sei o que acontece, pode dar erro. Então tudo que a gente fizer vamos colocar bem nessa linha aqui de indentação do for. Tá? Então seria basicamente aqui. Então, por exemplo, lá, extrair valor de N do elemento atual. Tá? Então o N, por exemplo, lá, linha EL coluna 0, que acho que como ele foi criado. Vamos ver lá em cima. Acho que assim funciona. Vai ser igual o que? Ele vai ter que vir daqui. Tá? Então, ele seria o nosso F. Vamos voltar para o nosso slide lá, que a gente consegue acompanhar aqui no lado também. Então, lá para o pilar. Quem que era o nosso Nzinho? É o nosso F underline L, linha EL, que é o elemento atual, coluna 0. Então, vamos colocar esse cara dentro do código. Então, fica lá F underline EL, linha EL, coluna 0. Então a ideia é que fazendo isso, quando ele passar pelo for, a gente vai ter o valor do N de cada elemento já armazenado aqui nesse vetor. Tá? A mesma coisa vamos repetir também lá para os momentos. Beleza? Então, por exemplo, lá a gente pode fazer assim: extrair momentos atuantes no elemento. Podemos criar um cara aqui, momento da esquerda, vai ser quem? F underline L, linha L, coluna 2. Mesma coisa para a direita, coluna 5. Então, para o pilar, essas duas informações aqui já são suficientes para calcular o valor máximo. Para a viga, a gente teria que implementar lá aquela questão que nós vimos do cálculo do M-vão também para fazer a operação do máximo. Beleza? Então a ideia da aula de hoje é passar para vocês esse roteiro para vocês tentarem implementar essa continha aqui para a aula que vem. A aula que vem te confere e passa para o próximo passo do projeto.